Shalom, igreja. Shalom, Thales. Shalom, igreja. Vocês estão bem? Amém. Tome seu assento. Motivo de muita alegria estarmos nesse altar, recebendo mais uma oportunidade do Eterno. Amém? Para falarmos da sua maravilhosa, poderosa, preciosa palavra. Glória a Deus. Aos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa do Senhor. Esse é um culto de domingo, é o culto de celebração e adoração. E nós, Canarinho, e nós adoramos ao Senhor nessa noite. Ele é o único digno de receber toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Eu gostaria que você pudesse aplaudir bem forte ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. O Senhor é que é adorado, o Senhor é que é venerado, o Senhor que é eterno, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Tu és poderoso, Tu és poderoso. Glória a Deus. Amém. Alguém estava com saudade de mim? Tava nada. Se você estava com saudade, então eu vou pregar essa semana toda. Eu vou pregar hoje, vou pregar terça, vou pregar quinta. Amém? Pronto. Então venha. Se eu não lhe ver aqui, você vai ver. Vou falar seu nome ao vivo. Deixa eu só... Simone já contou para vocês que eu tenho uma memória muito boa. Eu vou olhar a cara de todo mundo. Nem adianta me olhar, Erivelto, com essa cara. Pronto, foto do lado de cá. Foto do lado de cá. Pronto, ó. Não tem desculpa, beleza? Antes de eu viajar, louvar a Deus pela vida de todos que subiram nesse altar, nessa semana, com nível de entrega extraordinário, com nível de devoção e de compromisso e comprometimento extraordinário. Então, Deus os recompense, Deus os honre. E a igreja funciona quando o líder não está. Sério? Sério. Aí a igreja é a igreja. Porque se a igreja funcionar na dependência do líder, essa igreja ainda não é igreja. É uma reunião que tem alguém que para acontecer ele tem que estar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que todo mundo que está aqui, que subiu aqui, e muitos que não subiram, mas são altamente capazes e formados pelo Espírito Santo para produzirem resultado. Há uma grande influência nessa igreja em permitir que todos tenham livre acesso a produzirem no altar aquilo que estão dispostos a viverem diante do Senhor. Se tem uma igreja que não impede ninguém, é essa aqui, viu? Que o cara falou que quer louvar, pode. Quer pregar, deu 2 glória a Deus, já abre o culto. Deu o terceiro, já prega no monte. Deu o quinto, já está aqui falando de dízimo e oferta. No sexto, já é o pregador da noite. E por que eu estou contando isso? Porque antes de eu viajar, aconteceu algo que me chamou a atenção. Uma senhora, que é amiga em comum de Igor, eu rogo a Deus que ela esteja assistindo. Rogo muito a Deus, mas eu tenho certeza que mesmo que ela não esteja, Igor vai mandar esse link para ela assistir. Ela falou que ela teve foi uma visão ou foi sonho? Um sonho. Tá com medo? Ah, bom. Teve um sonho que ela entrava aqui e tinha algumas coisas estranhas. Eu falei, eu sou estranho, né? Eu sou estranho. Primeiro a ser muito estranho aqui sou eu. Muito estranho. Eu não mereço nem estar aqui em cima. Então é estranho para mim também alguém que não vale nada estar aqui em cima.
Mas ela falou algo que me marcou. E eu comecei a perguntar para Deus. Ela falou que o termo que ela utilizou foi como se a igreja, o povo, meio que me envenerasse. Ela usou o termo, qual foi o termo, doutor Igor? Idolatrasse a mim. Sejam bem sinceros. Alguém aqui já me viu gerar esse tipo de asneira aqui? Tomar alguma glória, tomar alguma... Até para a honra eu tenho preocupação. Então ela falou isso. E essa semana ficou muito claro que a igreja não precisa de mim para fluir. Ela precisa do Espírito Santo. Ela precisa do autor e consumador, né, da nossa fé, que é Jesus, o Yeshua, o Mashiach, né? O nosso desejado, aquele que vai vir buscar a gente. E vai vir pegar a gente miserável como eu e você. Só que nós estamos perseverando, estamos prevalecendo em meio às guerras. Mas eu gostaria de tornar público isso. E eu repreendo toda idolatria. Repreendo em nome de Jesus. Agora talvez o que a pessoa que teve o sonho, ou visão, ou deturpação, eu não estava na hora, no lance, no momento, eu vou citar algumas possibilidades que podem ter acontecido. O organograma estrutural dessa igreja é coeso. E aí assusta mesmo, porque desenvolve um nível de capacidade ao máximo do indivíduo que não era nada aqui, ele produzir sementes, frutos extraordinários. E alguém que não era nada, de repente começa a ser um instrumento, estabelecer legado, cumprindo a palavra, pregando a palavra, instruindo em lugares públicos. Essa pessoa se torna grato com o formador. E essa honra pertence a mim. Essa honra sim pertence a mim. Essa honra pertence a mim, mas a glória pertence a Deus. Então, quem forma é homem. Quem capacita é Deus. Mas quem forma é homem. Sinto muito. É homem que forma homem. É homem que estabelece um discipulado com Cristo no centro. Para que esse homem, para que essa mulher possa produzir em meio a essa sociedade caótica frutos, desde benevolência, desde graça, desde transformação em um todo. E sim, aquele que exerceu a influência, e só quem recebeu da benevolência de alguém que não merecia entrar na sua história, sabe o que é a palavra gratidão. Você sabe como você chegou aqui. Então quem sabe como chegou, se torna grato ao que ajudou. E ponto. Só que como em um tempo que nós estamos, é um tempo delicado, quando alguém chega de fora e vê o nível de entrega, é meu pai, e blá blá blá, aí diz assim, que é isso? Olha que palhaçada, olha que idolatria. Gente que não tem paternidade assim, gente que ainda carrega alguns tipos de situações. Não estou dizendo que é o caso dela, que ela é uma pessoa, uma mulher de Deus. Porém, nós somos um povo diferente, né? Não tem como não se entranhar depois de dar 200 voltas no monte junto. É maluco, um monte de maluco. Aí para quem não conhece a nossa peregrinação, né? Acha que é idolatria. Agora, lembre-se como você chegou aqui. Lembre-se quantas vezes você jejuava. Seu nível de capacidade, seus limites explorados. E toda vez que era necessário uma submissão para um propósito mais forte, a primeira palavra que vinha, eu não vou aguentar. E você ia debaixo de uma palavra e Deus fazia o milagre e você suportava. Então, gratidão ao Eterno. E louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E vai ter tempo de estar aqui. E vai ter tempo de sair daqui um pouquinho. Então, é bom que cada um se prepare. Para nós estarmos fluindo.
Certo dia eu tive uma conversa, não me recordo a quantidade de pessoas, mas eram pessoas íntimas. E eu falei que era muito importante que elas ou eles pudessem me conhecer rápido. Porque depois que você conhece uma pessoa, podem contar o que for dessa pessoa. Você já tem sua convicção. Então vão chegar em alguns momentos e vão dizer assim, ó, ele é isso. Vai dizer, para você. Né? Para você ele é isso? Você está no seu direito. Porque você ainda não conheceu a pessoa que eu conheci. Então, está no seu direito. E a importância também de nós não sermos babá. Porque vai chegar mais pessoas. E nós não podemos ter uma equipe de membresia congregacional de ciumentos. Que era um grande problema que nós tínhamos aqui. Graças a Deus que os ciumentos foram embora. Ficaram quem entenderam o que é papel de filho dentro de uma casa e pertencimento. O filho que ficou, ele disse para o pai, pai, há quanto tempo eu te sirvo? Há quanto tempo eu te sirvo? E eu nunca peguei um carneiro, né? Um cordeiro desse para poder fazer um churras com os meus amigos. Esse desviado miserável, pegou a herança, gastou tudo, envergonhou o nosso nome, envergonhou a história. Quando acabou tudo, eu volto para onde? Quem em sã consciência quer ir para o inferno? Aí o filho pródigo volta para onde? Ele não volta para a salvação, ele volta para o pão. Quantos dos empregados do meu pai tem comida? E eu aqui desejando comer o alimento desejando continuar cumprindo a carnalidade em troca de comida. Porque comer comida de porcos dentro de uma linha judaica é cometer uma grave infração perante Deus, perante o Eterno. Então não é só desejar comer as bolotas dos porcos, é continuar para se alimentar fazendo tudo quanto é asneira, topando tudo por dinheiro, digamos assim. Então quando ele chega em casa, o pai não pergunta, você passou aonde? Você foi aonde? O que aconteceu lá? Quantas moças você se envolveu? O pai, ele falou, esquece tudo. Voltou, vem. E corroborando com até a abertura de Fernanda, que Fernanda falou da parte do gozo, né? O que é o gozo? O gozo é o cumprimento, é a realização e o fechamento do que aconteceu da forma mais íntima entre duas pessoas. O gozo é isso, para você entender, é a plenitude da satisfação entre duas pessoas. Isso é o gozo. Então Fernanda falou isso. Só que esse gozo que propriamente a Bíblia está relatando é um gozo de ter feito independente do que as pessoas pensam. Eu estou satisfeito com o que sou em Deus, com o que tenho em Deus e com o meu avanço na caminhada com Deus. Aí eu preciso fazer com que isso que é satisfação e plenitude em mim invada o coração do meu irmão. Foi isso que ela pregou, foi isso que ela falou. Às vezes o pregador, na eloquência de trazer um recado de Deus, em alguns momentos pode ser mal interpretado. Mas o que ela quis falar foi que nós temos que ser igreja. E igreja é assim.
Igreja ama, igreja cuida, igreja zela. Não é igreja estrutura. A igreja templo, né? Tabernáculo andante que somos nós. Eu e você somos tabernáculos andantes. E o Eterno mora dentro de nós. Tremendo isso, né? Eu me assusto com isso. E eu fiz alguma coisa errada e eu falo, você ouviu tudo, não foi? Eu mereço morrer. E mesmo assim ele não mata a gente. Nas iras, nas guerras, nas rebeldias, nas injustiças, na aparência física bonita, mas em um odor desagradável internamente, ele vendo tudo. E todo mundo do externo só vê a parte que você se projeta para agradar. Eu e você, tá? Para eu me incluir também. Pois é, mais uma noite de adoração e celebração. Livro de João 14. 14 é o capítulo, versículo 15. Você está aqui? Vamos mergulhar nas profundidades da palavra do Eterno. Você está com fome, está com sede? Pronto. Então você está com tempo para ouvir a palavra, não está? Amém. Se eu pegar alguém dormindo, não? Então tá bom. Achamos? Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Na minha versão aqui, que é a Thompson, se me amais, guarde o meu mandamento, ou os meus mandamentos. 21, aí mesmo, o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele. 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Olha que pergunta inteligente desse cidadão. Por que a nós e não ao mundo? Por que a nós e não ao mundo? Aos que completaram anos de vida, né, aniversário. Happy birthday to you. God bless you, your life, your family, your house, your history. Thank you for your service, thank you for your time. Fica aí, meu amigo. « 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
Meu Deus. Esta palavra que escutam ou que ouvis não é minha. Essa palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Você já observou que tem momento que Jesus fala do meu Pai? Mas aqui está dizendo do Pai que me enviou. Do Pai que me enviou. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 15 e 14. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos peço. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Esse diálogo, ele está tendo com quem? Com aquele que fez uma pergunta inteligente. E mais alguns discípulos. Mas por que não o mundo e sim a nós? Por que não lá fora? Que a gente tem um sentimento, né, de necessitado, que vai ter que arrastar todo mundo de lá. Só que o conserto primeiro é aqui, ó. A interpretação é para cá, a exegese é aqui. A célula máter, né, e cerne é aqui. Somos nós sendo tratados primeiro. Para depois produzirmos lá. E lá não somos nós que convencemos, ainda tem isso. O que nós somos propagadores da boa palavra. A palavra da redenção que nos mantém vivos, firmes, convictos e de pés. Graças a Deus por isso. 15. Se vocês fazem o que eu mando, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de quê? Pois tudo que eu estou lhes contando, ou tudo que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Aleluia. E vos designei para que vades e deis fruto. Só que aqui é tremendo. Para que vá e dê o quê? Aqui não são frutos de habilidade humana, problema grave. Eu quero matar a fome, eu quero pagar a conta. E o fruto aqui é tudo que emana do Espírito Santo. E você sendo a vitrine dele, porque você já fez o que ele manda. E aí automaticamente, por ser amigo, o fruto é real, visível, palpável, aonde você passa. Eu sei que parece uma imagem surreal, mas essa é a determinação de Jesus. E dói, por isso que ele não está pedindo, ele está fazendo o quê? Está mandando.
Se fizerem. Mas tem o se. Fique tranquilo. Por isso que a igreja, 80% está baseado no se. Se eu quiser, eu vou. Se, todavia, porém. Agora, discípulo entende o porquê que a palavra não é para lá. A palavra é para cá. Primeiro ele muda dentro, para depois se transformar fora. Oh, glória. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que é do que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Até aí, vamos, coloque a Bíblia do lado, feche os seus olhos, não durma. Obrigado, Senhor. Essa é a Tua palavra, poderosa demais, autoexplicativa, apaixonante. Quero Te dar glórias e Te engrandecer e dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu não sou nem digno de subir aqui, não sou. Mas aprove o Senhor ter me dado mais uma oportunidade, eu quero aproveitar, Senhor. Fazer valer e fazer com que Teu nome, somente Ele seja visto, seja quisto, seja adorado. Seja adorado, Jesus, seja exaltado. Obrigado, Espírito Santo, pelos Teus gemidos inexprimíveis. Obrigado porque guardaste a minha casa, guardaste essa casa, guardaste cada filho, cada membro. Preservou a nossa adoração. Preservou o nosso desejo de continuar perseverando. Obrigado. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Que os Teus anjos mais fortes, mais poderosos nesse momento possam travar as guerras necessárias para que a vitória que o Senhor tem guardada para cada um de nós venha a ser concedida. Nos faz sermos obedientes e cumprirmos os Teus mandamentos. Faz com que nesse tempo os frutos se manifestem. O Senhor Espírito Santo se manifestando, não nós. O Senhor falando, o Senhor fazendo, o Senhor cumprindo. E nós endireitando as nossas vidas, as nossas veredas, para estarmos dignos de continuarmos pregando o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Repreendido seja todo o mal. Nos faça fluir nessa palavra e frutificar nela. E que ao sairmos daqui, essa palavra continua incomodando, queimando alguns corações aqui. É isso que eu desejo. É isso que eu Te peço. E é isso que eu rogo a Ti que venha derramar nesse lugar. Profundidade do Senhor. Que eu suma e desapareça, para que só o Senhor seja eternizado, engrandecido e glorificado. Amém. Aplaudam forte a Jesus. Tema da mensagem: eu não amo Jesus quando o aceito, eu o amo quando obedeço. Eu não amo Jesus quando eu o aceito, eu o amo quando eu... O resto é anedota. Alguém sabe o que é anedota? Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Anedota. Os novos conhecem essas expressões da roça? Os contadores de história, né? De esquina, conversinha fiada. Alguém já viu aquela expressão? Lave a boca para falar de manhã. Lave a boca para falar de meu avô. Lave a boca para falar de meu pai. Lave a boca. Quem é você? Lave sua boca, viu? E nem fale comigo enquanto não lavar a boca. Já ouviu essa expressão? Posso fazer uma pergunta? O nome que você está proferindo, chamado Jesus,
Tua boca está limpa? Está limpa essa boca ou escovou só para vir para a igreja? Mas no decorrer do dia que a igreja não está na sua frente, acontece uma catástrofe aonde você passa. Como é que está? Mais cedo eu estava ouvindo uma pessoa falando acerca de João Batista. E aí eu estava falando com a pastora como os vendedores de conteúdo não se preocupam com suas asneiras de análises e o que está causando publicamente com as suas particularidades analíticas. A análise dele se torna lei, mandamento, e todo caído gosta de quem cria uma espécie de contenda dentro de análise dentro das igrejas. Pode ver que um que é homem de Deus usa outro que é homem de Deus, pegando uma história desse para dizer, não, esse aqui, olha o que ele falou, gente. Isso aqui é uma asneira. Isso aqui é... Não se faz isso. Eu estava falando com a pastora, falei, isso aqui é só para vender conteúdo. Só que ele não se preocupa o que ele está causando na mente das pessoas, aonde esse vídeo chega. E eu posso afirmar para vocês que esses vídeos de guerrinhas, de fofoca, gospel, tem um efeito tão miserável, principalmente naqueles que já são a maior igreja, né? A igreja das falsas convicções. A igreja das falsas convicções, que caçam vídeos para poder justificarem sua dureza de coração. Aí busca um adepto que diz assim, ó, quem é que prega contra o dízimo? Ah, tem um cara, ó, e ele tem base bíblica, viu, meu irmão? Veja aí as referências. O cara fala, meu amigo, eu não faço mais, por quê? Porque eu fui liberto disso. Aí já dizia um grande homem de Deus, realmente, dizimista é miserável. Diga por quê? Se você só consegue oferecer o dízimo para Deus, o mais importante não é Deus, é os 90 que ficou na sua mão. E não é um convite para você dar nada além dos 10. É um convite para além dos 10 você dar 10 do seu tempo. Dá 10 da sua adoração. Dá 10 de joelho. Dá 10 orientando sua casa. Transformar o dia em 100% e administrar ele sem roubar a parte que agrada a Deus. Todavia, vós me roubais e ainda pergunta, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí todo mundo fala, quando fala dízimo e oferta, dinheiro, dinheiro. Não. Corpo, alma e espírito. E aí você começa a criar assuntos com uma ideia de você sobressair em uma situação. Rapidamente vem adeptos. Vocês se recordam quando aquele grupo chega para Gamaliel, falando o que estava acontecendo com aquele povo que estava crescendo? E Gamaliel falou assim, não precisa vocês se preocuparem, porque se esse movimento é da carne, dissipa-se num tempo. Agora tomem cuidado, porque se realmente esse movimento foi orquestrado
orquestrado pelo Eterno, ninguém consegue parar. E além de não parar, não queiram ser pegos contendendo contra Deus. Então, às vezes eu estou curtindo um vídeo, assistindo um vídeo, para satisfazer um grau de dificuldade que eu já tenho de cumprir uma determinada ordem, mandamento. E aí eu uso ou a graça ou o Velho Testamento. E aí eu vou dar um casamento e dizer, não, mas aqui foi lá, aqui não precisa mais nada disso não. E aí nós vamos experimentar algumas formas que Jesus apresenta ao Pai. Eu não vim aqui cumprir a minha vontade, eu vim aqui cumprir a vontade do meu. Tudo que o Pai me ordenou, eu cumpro. Essa é a vontade do meu Pai. Aí aqui, ele já não disse que o Pai é dele. O Pai que enviou. Aqui é um Pai, porque o assunto é para todos. Jesus é tão tremendo que ele diz assim, o acesso poderia ser só para mim. Mas se vocês se tornam meus amigos, o Pai é nosso. O Pai é nosso. Só que aí Judas, o que não é o Iscariote, diz assim, porque o Senhor está dedicando esse tempo todo, essa meia dúzia de gente, e não está levando esse nível de profundidade para o mundo, porque está escrito, mas não é a tese do fundamento da pregação, mas eu vou dar uma resposta para que vocês compreendam. O mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque não conhece a coisa mais importante, que é a palavra cravada da igreja, que é a verdade. A Bíblia é a verdade. É a verdade revelada em letras e cumprida com expressões de obediência. Quando eu leio, entendo, obedeço, eu me submeto e eu transformo essa verdade em verdade na minha vida. Então não é para o mundo, ainda que todos vão ter a oportunidade. Aqui é uma aula teórica, Jesus anda e senta com eles para aula teórica, explanação, aí fala dos profetas, fala daqueles que foram reis, que foram pessoas de cunho de sumos sacerdotes, família sacerdotal, e Jesus vai se aplicando e dizendo, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E todos eles que vieram, também vieram para cumprir a vontade do meu Pai. Quando a cabeça dos discípulos começa a ficar meio perturbada, e fala assim, ei, eu e o Pai somos um. Aí você vai, agora foi que lascou. E sabe por quê? A dificuldade da interpretação? Diga, por quê? Eu não ouvi. Você não é tão assim. Porque nós não amamos Ele. Quem não ama, questiona. Quem não ama, questiona. Quem não ama, desenvolve métodos, habilidades para a expressão física externa ser bonita, e assim vem esconder a dureza que ainda emana dentro. Nós, falsos crentes, nós, falsos servos. E aí, Fernanda também falou da parte de que não está cuidando dos irmãos. Aí envolve a parte melancólica, né? A parte melancólica que também faz parte da propagação do Evangelho. Se não tiver essa melancolia, a emoção não toma conta do nosso ser. E o quebrantamento não invade a nossa alma.
Se o quebrantamento não invadir a nossa alma, a benevolência não vai ser completa. Se o quebrantamento não invadir a nossa alma, a benevolência não vai ser completa. Por que que eu sinto o desejo de sair daqui e ir lá em Aracaju fazer uma obra para um povo que eu não sabia, não conhecia? Porque a benevolência, que era a ação da melancolia, do quebrantamento que invadiu a alma, se tornou primordial. Aí vai lá e diz assim, estou cansado, a carne cansa. O diabo fala, você está morto, está tudo dando errado. E sim, andar na linha, andar no princípio, andar num propósito, andar em um ritmo e em um nível de santidade, você começa a perder. Perder. E aí, Jesus diz assim, está perdendo e está ganhando. Está perdendo e está ganhando. Quem achar que perdeu, achou. Se achou, se encontrou, se preencheu em mim. Dificuldade é que por fora eu sou bonito, mas por dentro eu sou feio. No aspecto de conduta, ética, moral, comportamento. Uma série de deformações. Porque não amei. Mas eu disse, eu te amo, Jesus. I love you, Jesus. You is my life, Jesus. In Jesus' name. Yes. Internacionalizei. Fica aí, a gente broca, meu irmão, a gente arrebenta. Aí vira baiano de novo, né? Um oferecimento, Sidney. Então vem esse quebrantamento almático, sem produção do amor. E é uma perturbação, e até para mim como líder, eu acredito para a maioria dos líderes, que enfrentam essas guerras de alma, de carne e de espírito. Que você pensa que o fardo, o peso é para membresia. Pense nisso 1000 vezes nas costas do líder. E quando o projeto, o propósito começa a dar certo no céu, começa a dar errado aqui. É estranho, é perturbador. É perturbador. Os discípulos, quando começam a produzir aquilo que é a verdadeira conversão, que é o quê? Amar desprendido, amar sem medo de perder a vida, amar fazendo a vontade de Jesus. São mais servos, escravos, são amigos. São amigos. Cadê a Isabela? Está aí? Ela está onde? Está na intercessão? Tá. Falo, não falo? Falo, não falo? Falo, não falo? Falo? Falo. Esmola e tzedaká. Ou tzedek. Qual a diferença? Depende de quem está fazendo, minha filha. Se eu já tenho a conversão por completa, é tzedaká. Se eu não tenho, independente se está escrito ou não. Agora, ele foi alcançado por benevolência e feitos de coração íntegro, mesmo não pertencendo ao povo. O que ele fazia era esmola, que para Deus virou tzedaká. Mas fisicamente é esmola porque ele não é daquele povo. E eu não estou dando choque, porque se tem alguém que é tão profética quanto eu aqui, é a Isabela. Mas eu preciso ensinar. Como nós fluímos na mesma atmosfera. Então, é esmola para quem não conhece. E é tzedaká para quem é filho. Preencheu? Amém? Independente se existe no alfabeto ou não, é esmola. O que a gente faz na rua, achando que vai salvar alguém que não tem Jesus, é o quê? E para nós,
para nós. Por isso, Isabela, que é necessário que o que recebeu, você emita um sinal para ele. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Por quê? Porque você pode estar recebendo como esmola, mas da minha mão não é esmola. Da minha mão é fruto, é de benevolência, é de alguém que foi convertido. Pronto, pode ir, Bela. Então, só para vocês compreenderem, não mudou nada do que ela falou. Apenas o rapaz que estava fazendo, ele ainda não era batizado nem convertido. Deus recebeu, porque Deus é o justo juiz. Então ele falou assim, e Deus fala, as tuas esmolas, para lá, mas para cá foi. Eu não me movo por esmola, Cornélio. Agora, a oração transformou a esmola em tzedakah. É o pós, né? É o pós-comida que você dá, o que você faz. Recebe a glória ou se prostra para reconhecer que é Ele que faz todas as coisas. Antes de eu viajar, eu preguei sobre... queimou no meu coração acerca das ofertas e dos dízimos que eu preguei aqui. Na minha oportunidade, acho que foi domingo, não foi? Foi domingo? Que a gente diz assim, não, ninguém precisa ver, precisa sim. Precisa ver sim. Se não precisasse ver, Jesus não estava com o olho grande olhando a véia. Jesus está, e eu vou falar mais. Ele está olhando, ó. E está todo mundo trazendo. Aí vira o Jesus, né, que faz milagre, faz prodígio. Aí os ricos falam, vou impressionar o Machia. Aí pega o bolo de dinheiro e... Aqui nós faz assim. Nós é desprendido. Aí vem o outro arrumadão. Abastado, né, Erivelto, de tudo. E tome, encara Jesus e fala, aqui é assim. Nós entende da lei. Nós entende, aqui a gente faz. Aí vem uma senhorinha, ó, se arrastando. Pega o tudo dela e ó. Aí tem pregadores que conjecturam que a moeda fez zoado, não fez nada. A riqueza dos ricos encheram o gasofilaço. Então se já tem muito papel lá embaixo, moeda só faz impacto para quem está recebendo. Então Jesus recebeu, ele falou assim, ó, a maior oferta chegou. Aí quem levou o monte vai dizer assim, eu sabia. Vai chamar meu nome ali agora. Só estou só esperando. Ei! Eu quero, nesse dia, fazer referência à maior oferta recebida nessa casa. Imagine os ricos, Erivelto, o que levou o pacote, dizendo assim, esse cara sou eu. Fala, senhora, vem aqui. Só colocou quanto aí? Ele falou, tudo. Por que só colocou tudo? Ah, mas não está escrito aqui. Mas a Bíblia não me proíbe conjecturar, né? Essa é a minha análise, né? Até para poder trazer uma boa interpretação para a membresia desfrutarem de uma profundidade maior. Descruza o braço, Davi, para a informação entrar direito. Oxi. Então ele pergunta, por que essa mulher, a oferta é melhor? Só deu tudo, foi? Tudo mesmo? Tudo. Mas por que só deu tudo? Porque por mais que eu dê tudo, ainda é nada perto de quem o Senhor é. Aí ele diz assim, porque os ricos deram da sobra. Ela deu da comida. Ela deu daquilo que
saciaria, mataria a fome e a sede dela. Então tem muita gente dando oferta, como esmola, Cris, como se não fosse convertido, ainda questionando a Deus. Só que Deus sabe o nível de capacidade da gente. Eu fico perturbado quando eu não tenho uma oferta. O nome é esse, eu fico perturbado quando eu não tenho algo a devolver para o Senhor. Isso me gera angústia. Porque é essa gratidão que não pode sair do nosso coração. Porque enquanto eu não amo, eu cumpro. Vou repetir. Enquanto eu não amo Ele, eu obedeço ao que está escrito. Ele falou assim: vocês serão meus amigos se obedecerem e cumprirem o que eu vos ordeno. E se não cumprir, não é amigo. Ah, quer dizer que eu só sou seu amigo se eu fizer o que você quer? Nós também aprendemos isso. Para Jesus, sim. Só se fizer o que Ele quer. Eu sei, centralizador, né? Só se eu conheceu só a parte dele do amorzão, né? De Jesus. Ele é centralizador? É. Por isso que a pregação é 100% cristocêntrica. Cristo no centro absoluto de tudo. A igreja só existe pela centralidade dele. Pela missão, visão e propósito que ele incutiu na mente daqueles homens indotos. E sim, eu falei também com a pastora que existiam muitos imorais em Jerusalém, que Roma contratava para poder esses homens cobrarem impostos lá. E eles ganhavam entre 20% a 30% de tudo que arrecadava de quem? Para mandar para onde? Mandar para Roma. E tem um cidadão muito conhecido, que não se fala muito, mas ele foi contratado pelo Império Romano para prestar esse serviço. Alguém sabe o nome dele? Mateus. Porque todo mundo fala de um monte de gente, mas Mateus fica só ali na espreita, e ninguém fala que ele era contratado. Você fala de Judas, que estava com a bolsa, só que Judas está com a bolsa, ele tem conhecimento de gestão administrativamente, só que ele não é o CFO, não era o que ganhava muito, não, ele era o tesoureiro tem níveis de salário, CFO não, CFO ganha 100, 200, depende do porte da empresa. A assinatura de CFO é absurda, o limite que ele tem em mãos é absurdo. Então Mateus tinha isso. E Jesus chamou ele, dizia assim: para de prestar serviço, desonrando seu povo. Tanto que existia o Jesus Barrabás que vocês escutam falar. Quem vocês querem que soltem hoje? Já que é um dia que também se pode exercer benevolência, diga esmola. Ímpio só exerce isso, a esmola. Por isso que a maioria das religiões tem fome e sede de matar a fome e a sede do outro. Isso é exercício de quê? Você já reparou que 80% das pessoas que querem fazer alguma coisa pelo próximo, se é doação de roupa, ele não vai em uma loja comprar uma nova? Ele pega qual? Diga, esmola. Porque quem tem, faz como a viúva ou a velha, faz assim, ó, eu tenho 2 moedas, dá para comprar uma calcinha e uma cueca. Mas é nova.
Eu tenho um bolo de dinheiro. Quer ver outra coisa? Eu vou no mercado. Eu vou comprar coisas para a cesta básica. Vai. Pronto. Louvado seja Deus. Mas você procurou saber qual é a marca do feijão que nós compramos para servir aos irmãos? Ou você quer trazer aquele arroz cheio de gorgulho, cheio de bicho? Ou aquele feijão que quando você olha por dentro, tem metade é pó, já? Da safra de 1900 antigamente, tipo 1000. Sabe o que é isso? Mentalidade de quem ainda não entendeu o que é amor. Eu aprendi desde cedo. O que eu como é o que eu ofereço. Quando eu vou, porventura, dar uma peça de roupa, eu chego para a pessoa e falo, ó, essa roupa eu usei algumas vezes. Tenho duas opções. Você não vai se ofender se eu lhe der essa roupa? Não. Olha, está bem, tá. Mando para a lavanderia. Trago bonitinha, cheirosinha, organizada. E é roupa que dá para usar mais 3, 4 anos. Mas antes eu ainda pergunto se a pessoa vai querer. Por quê? Porque eu preciso fazer de ser da cá. Algo que vale, algo que custa, algo que se eu quisesse eu usaria ainda. E é interessante que esse ano eu tirei uns 2 sacos lá. Rapaz, esse ano eu ganhei um monte de roupa. Estou andando free. Estou andando com tudo pago por vocês. Estou começando a virar pastor. Porque o pastor ele é reconhecido. E aí, até Erivelto, que é um ogro, meu irmão. Erivelto viaja, traz rapaz, você tá romântico, irmão. Você mudou, viu? E traz presente pra gente. Rapaz, você, meu amigo, você alegra meu coração, viu? Chegou aqui um Frankenstein. Hoje, instrumento poderoso de Deus. E breve vai estar pregando muito aqui. Amém? Oh, glória. Ó, toda a igreja concordou e a mulher do lado... Então, o que é que eu quero que vocês compreendam? Qual a diferença de Cornélio? Cornélio, ele tem 30% de tudo que ele cobra. Então, ele tem sua equipe, são 100, né? É um centurião. Todo mundo sabe que centurião tem quantos soldados? Viu que você sabe? 100 soldados, formados, altamente capazes. E esse pelotão saía com ele, cobrando os impostos. O problema é que Cornélio cobra de manhã, e a parte dele, para você não achar que ele está roubando o Império Romano, é do direito dele. Ele pega e volta suprindo a necessidade que ele viu quando passou. Eu imagino, conjecturando, que ele ia em uma casa e dizia assim, rapaz, essa pessoa foi tributada em X, e eu estou vendo a condição dela. Eu imagino que ele ia cumprir a lei determinada, e depois voltava com o que era dele. Isso é esmola. Tá bom? Tudo bem? Tudo? Lembra, deu? Toma teu dinheiro, vai. As tuas esmolas e a tua oração subiram ao céu. E Deus me mandou vir aqui ter contigo. Oh, meu Deus do céu. Só que tem regra no céu. Por enquanto ainda é esmola. Mas se você mandar buscar Pedão, que está lá em Jope. Pedão tem uma graça. Ele vem aqui. Aí o nome das tuas esmolas mudam. De esmola para... Mas vamos falar de amor. Quem aqui ama Jesus? Amém. Estamos em processo. Porque é difícil ouvir Jesus falar assim, não fostes vós que escolhestes a mim.
Então, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos amou, Ele nos trouxe para aqui. Então você nunca amou Ele, tem que ser sincero. Porque se nós amássemos mesmo Ele com tanta profundidade, com tanto zelo, as coisas daqui não abalariam tanto a gente como faz, rotineiramente. As questões da terra, da carne. Então, como é que ama esse Deus? Como é que ama esse Deus? Que é tão forte, que é tão poderoso, que é tão amoroso. Sendo quem nós somos. Só por hoje eu já provei que eu não amo Jesus, e você? Só por hoje. Aí envolve a minha adoração, a minha prostração, a minha reverência, a minha forma que eu me apresento perante Ele. Só que esse ser raso na presença dEle, faz com que todos os aspectos, nuances e situações que sucedem no decorrer da nossa peregrinação, façam com que a nossa carne envergonhe o Senhor o tempo todo. Então Judas, o que não é o Iscariote, está perguntando: por que você não prega lá? Porque nós já estamos aqui contigo, ou seja, nós já somos. E Jesus está dizendo: não é não, não é não. Então, um conselho para nós não somos. Nós não temos o que falamos que temos. Nós não amamos Ele da forma que expressamos: eu te amo, Jesus. Não. Porque primeiro, aí tem a frase: escolhido não tem escolha. Concordo. Fui escolhido por alguém maior. E nós temos costume, quando alguém tem influência, a gente respeita mais. Aí você sabe, Jesus te escolheu. Aí você enche o peito. Fui escolhido por Jesus. Fui chamado por Ele, separado por Ele. Foi qualquer pessoa que me chamou, não me respeite. Ah, porque esse evangelho... Epa, lave a boca para falar desse evangelho. E isso é bom. Mas esse evangelho está produzindo o que na sua vida internamente? Porque às vezes você está sendo até ferramenta para levar um monte de coisa para o gasofilaço. Mas não é o tudo que Ele está querendo. Você pode até estar fazendo um monte de coisa, achando que é benevolência, achando que é graça, achando que é unção, mas você está tendo um comportamento igual ao que alguns do imperialismo tinham. Fornecendo esmola, e não experiência de devoção, santidade e entrega ao Eterno. Eu estou aqui para ouvir uma palavra, mas eu quero que ela acabe rápido, porque eu não sei o que é o amor. Agora, se eu sei o que é o amor, eu quero essa palavra aqui e quero perdurar com ela, sair daqui, ficar ainda mastigando ela ali. Eu quero remoer ela, eu quero engolir ela, eu quero que ela seja pão, eu quero que ela seja água. Eu quero que essa palavra entre e venha romper com todas as barreiras impeditivas que atrapalham a minha busca, a minha adoração e o meu me prostrar perante esse Eterno. Eu não quero mais me envolver em porfias, em ações carnais, em alegorias humanas. Eu não quero contender com Cristo, com desculpa que a graça, o preço, tudo foi feito. Eu quero aprender a amá-lo. Ele me trouxe, mas eu quero ficar. Uau! Você não entendeu? Ele me trouxe, mas eu quero ficar. Ele te trouxe, mas você quer ficar? Porque ele diz assim: não foi você que me escolheu. Você veio aqui, você não queria vir. Pronto, eu que te trouxe. Mas você quer ficar? Você quer ficar? Feche os olhos aí mesmo. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Ele escolheu a gente. Nos trouxe para esse lugar. Nos plantou nesse lugar. Nos enxertou nesse lugar. Mas esse é o tempo que Ele está perguntando: você quer ficar?
Porque se não tem amor, não valeu a sua servidão. Se não tem amor, não valeu a sua servidão. O reino até ganhou, mas você não foi transformado por essa palavra que é poderosa e muda alguns, até alguns que você trouxe foram transformados. Mas como que você que foi o porta-voz não foi? Por que você não foi transformado? Por que nós não somos transformados? Por que eu sou instrumento para poder trazer a propagação do Evangelho, mas eu não sou para ser moído e me transformar em alguém que ama Ele? Se coloque de pé, por favor. Tem levita aqui, sobe. Feche os olhos, continue com os olhos fechados. Algumas ordenanças que Ele dá. Vocês vão ser meus amigos se cumprirem o que eu vos ordeno. Vocês vão ser meus amigos se obedecerem. Vocês vão ser meus amigos se arrancarem os conceitos. Vocês vão ser meus amigos se pararem de achar que são alguma coisa. Vocês vão ser meus amigos se aproveitarem da dádiva maravilhosa que é ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Vocês vão ter a oportunidade de se achegar perante o Eterno e viverem experiências extraordinárias. Vocês vão ser amigos dEle quando vocês decidirem colocar Ele